Vamos nessa, bora pra cima, bora enfrentar. Aquela vontade de jogar toalhinha de vez em quando, né? Ai, não, cara, vai dando um cansaço, é muita regra e tal. Isso. Engole o choro, lembra que seu concorrente está aí fazendo o que você tem que fazer agora. Ó. Abriu o videozinho, seu concorrente está lá assistindo esse vídeo que está aí, treinando as questões, então bora ficar junto com ele. Com ele não, passa na frente, vem comigo, tô junto com você. Primeira questãozinha que eu trouxe para vocês nesse bloco. Concurso da EBSER. Prova organizada pelo IBFC ano de 2020. Dada a sentença, ou Camila é médica ou Ana é dentista, assinale a alternativa que representa a negação das proposições anteriores. Vem cá, vem cá, vem cá. Negação de ou. Negação de ou, a gente sabe que tem ali alguns caminhos, né? Negação de ou, eu posso fazer com o próprio ou, posso fazer com si, somente si, e tem ali o esqueminha do mama nenê. Manter a primeira e manter a segunda, ou negar a primeira e negar a segunda. Aqui nem vamos precisar apelar tanto. Tá por dentro aí da possibilidade da negação do ou até com o ou, mas nem precisou tanto. Aqui o cara cobrou o mais básico da parte de negação de ou. A galera aqui do chat está representando, tá vendo? A gente vai fazendo a parada ficar simples. É você que está fazendo, é você que está aí do outro lado, gastando seu tempo, investindo, vamos colocar assim, né? Investindo seu tempo em questões de prova. Gabarito correto, Brunão? Fui sem medo. Letra D. Bem, é isso mesmo? Por que letra D? Letra D porque aqui o cara quis trocar o ou pelo si, somente si, simplesmente mantendo as duas partes. Muito bem, gabarito letra D. Que ele usou foi essa que está aqui, ó. Posso negar o ou com o si, somente si, mantendo as duas partes e trocando o ou pelo si, somente si. Eu poderia também ter feito o quê? Eu poderia também ter negado as duas. Eu poderia também ter trocado o ou por quem? Pelo si, somente si. Se eu fosse trocar o ou pelo si, somente si, eu teria mantido uma e negado a outra. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas só para a gente entender por que elas realmente estavam erradas. Vejam, letra A está fora. Letra A não faz sentido porque eu não posso negar o ou com E. Se na letra A eu tenho um E, lá em cima no enunciado eu teria que ter tido um ou simples, tá bom? Então a letra A está fora. Letra B. Letra B tem conectivo ou. Para aqui, olha, ter conectivo ou, aqui eu teria que ter tido conectivo E. Então não, letra B está fora. Ah, e só um detalhe, para a letra A ser correta, só para que a fala fique a mais correta possível, como ali eu tinha E, aqui em cima eu tinha que ter tido ou até um se então, né? Um se então poderia ter dado origem a uma alternativa com conectivo E. Agora, ou não. Ou não vira E, e ou não vira por negação o próprio ou. Letra C, não nego o ou com si então. Está fora. E a letra E também, não nego o ou com si então. Então essa que tá aqui, para você que tinha aqui pelo menos noção de quais que eram os conectivos possíveis, já ficava mais fácil, né? Se você tenha pelo menos a noção, ou, Bruno, ou com o próprio si somente si, aliás, ou com o si somente si, ou com o próprio ou. Você viu que meio que por exclusão, só restava mesmo a letra D. Na letra D, ele optou por trocar o ou pelo si somente si, mantendo as duas. Muita gente acha que a letra D vai estar errada porque ainda está naquela de que, para negar eu tinha que negar as duas partes. Não, a gente está vendo que a negação do ou e do si somente si, né, quando a gente troca eles entre si, eu posso inclusive manter as duas partes. A troca do conectivo já passa uma ideia de oposição de sentidos. Tá bom? Beleza, próxima. Vem cá. Olha essa que está aqui. Prova da OCP, vamos dando uma passeada. Dada a disjunção exclusiva, ou Carlos é advogado ou Luísa é professora, a sua negação será dada por... Mesmo esquema. Negação de ou. Negação de ou. Respira na hora da prova e pensa com calma. Ou guarda cara de oposição a quem? Ao si, somente si. Posso negar o ou até com o próprio ou. Posso negar o ou com aquele ou mais rebuscado ali do mama nenê. Só que aqui, vamos lá. Negar ou com si então, que é o que está na letra A, isso você não vai se propor na hora da prova. Me representa, hein? Para ter si então na letra A, aqui em cima tinha que ter tido conectivo E, por exemplo, né? A letra A está fora. Letra B, mesmo esquema. Não se nega ou com o si então. Si somente si é um cara bem convidativo, porque dá para negar ou com si somente si. Então letras C e D, por critério de análise de conectivo,
São bacanas. Agora, letra D tá fora já, ok? Agora vamos lá, desempata aí a parada para mim. Entre letra C e letra E, a gente tem que tomar cuidado. Se bem que aqui o cara fez uma brincadeira, né? Não, eu tinha ficado com dúvida entre a letra C e a letra E, mas aí aqui também é por exclusão, porque aí na letra E ele faz a brincadeira de enfiar o Carlos como sendo professor. Não pode trocar aqui a história, né? O Carlos lá em cima estava como advogado, aqui na letra E ele está como professor. A Luísa, que era professora, o cara inverteu aqui com Luísa é advogada. Então isso aqui vira presente para você que está por dentro da matéria. Tá vendo aí, ó? Negação de ou. Negação de ou num pós-prova ainda é um chororô do caramba. Não, mas negação do ou pode cair? Pode. Negações e equivalências dá margem para que se cobre aí negação de ou. O que o cara fez aqui então? Trocou o ou pelo si, somente si, mantendo as duas. Muita gente pode achar que a letra C está errada porque na letra C ele não negou as frases, né? Ah, eu achei que tivesse que ser uma alternativa que falasse que o Carlos não é advogado, que a Luísa não é professora, e não necessariamente. Na negação do ou com o si, somente si, a simples troca do conectivo permite a alteração do sentido da frase, porque esses caras são opostos. O que dava para eu ter feito ainda? Dava para eu ter negado também as duas partes, ok? Dizendo que o Carlos não é advogado, que a Luísa não é professora, colocando o si, somente si. Dava para eu usar o próprio ou. Lembre-se dessa. Dava para usar o próprio ou, só que aí eu teria que negar uma e manter a outra, certo? A regra, então, é essa que está aqui. A que justificou o nosso gabarito foi essa. Negação do ou com o si, somente si, mantendo as duas partes. Mas daria para ele ter negado o ou com o próprio ou, mantendo uma e negando a outra, e ainda daria para ele ter apelado lá com o mama nenê, mas o cara nem foi tão longe nessa. Gabarito correto, letra C. Lá se foi mais uma. Dê uma olhadinha nessa que tá aí. Questãozinha do CESP, banca mais tradicional. Estão falando sobre a negação, aí é para a gente avaliar aqui como certo e errado. A negação da proposição. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Está corretamente enunciada da seguinte forma: ou o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado, ou não haverá investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. CESP, o cara, isso. O cara enfeita aqui, né? O desenvolvimento, baraná, barará, mas ó, é o desenvolvimento que vai permanecer estagnado. E não houve investimento. É o que eu preciso pegar na essência. Eu vou ter que colocar aqui. Se ele diz para mim, eu quero negar um si, somente si, num item para a gente avaliar como certo ou errado, o que eu preciso que você fique atento? Ele está negando um si, somente si com ou. Aí eu preciso que você respire fundo. Vamos lá, mentaliza, calma, respira. Dá para início de conversa bater esse papo sobre a negação de um si, somente si de um ou? Dá. Dá porque eu sei que os caras têm personalidades opostas. Dá porque a gente já tem como regra. Eu posso negar um si, somente si com um ou mantendo as duas partes, ou negando as duas partes. Né? Então eu estou falando dessa regra que está aqui. Ó. Dá para eu negar o si, somente si com ou? Sim. Só que aí eu tenho que seguir dois caminhos. Ou eu mantenho as duas, ou eu nego as duas. E aí, então, aqui, o que ele fez? Observe, estava sendo dito que o desenvolvimento científico permanecerá estagnado. Aí ele manteve aqui, olha, permanecerá estagnado. Fechado? Ele colocou aqui, olha, que não houve investimento. O que ele fez aqui? Não haverá investimento. Então, tá certo ou tá errado isso aqui? Correto. O cara negou-se somente si, com o ou. É uma troca que é possível. Só que se for negar o si, somente si, com o ou, das duas, uma. Ou eu mantenho as duas, ou eu nego as duas. E aqui o que foi feito? Ele manteve as duas, certo? Permanecerá estagnado. Ele manteve e não haverá investimento. Ele também fez o quê? Ele também manteve. Fechado? Então esse item que está aqui, ele é um item de prova que está o quê? Um item de prova que está correto. Brunão, chegou aqui nesse item, como era do CESP, a frase é mais extensa, eu preferi simbolizar. Tá valendo. Pode simbolizar, se achar que deve, aí simbolize, mas você vai perceber que o que foi colocado em prática foi essa regra que está aqui, ó. De negar o si, somente si, com ou, mantendo as duas partes. Ok?
o que eu falo sobre esse item que está aqui, né? Por que esse item que está aqui, como item de prova, ele tende a ser perigoso? Primeiro, por tratar ali da negação de um conectivo que a gente sabe que não é dos que mais aparecem. E segundo, uma proposta de negação em que o cara usa a ideia de só trocar o conectivo, isso causa muita insegurança num candidato que vai despreparado. Eu vou falar de novo. A tendência natural, qualquer pessoa que a gente for perguntar, né, sobre negação de uma frase, a gente fica com aquela sensação de que para negar a frase, a gente tem que negar o que está sendo dito, né, as partes, as proposições simples integrantes. E a gente está vendo aqui no estudo da lógica que, dependendo da situação, só trocar o conectivo, só trocar o operador, faz com que eu altere completamente o sentido da história. E é o que está sendo proposto aqui. Tirei uma bicondicional, enfiei uma disjunção exclusiva. Tirei um se somente se, enfiei um ou. Não precisa negar as duas partes? Não. Poderia negar as duas? Sim. Mas é necessário? Não. Então esse item que está aqui está correto. Gabarito para ele, letra C. É essa. Usamos então essa que está aqui. Tá bom? Daria para fazer com o próprio se somente se. E ainda daria para ele ter apelado aqui com o mané duplo. Olha essa que está aqui, ó. Concurso importante pra caramba. Tribunal de Contas, prova de alto nível. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, provinha aplicada no ano de 2013 pela Banca CESP. A negação da proposição. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. É logicamente equivalente a o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se o cliente não obtém o dinheiro. O que eu vou precisar que você fique atento aqui? Cuidado para não passar do ponto. Aí a gente vai colocando aqui as pecinhas e aí você começa a voar. Aí tem hora que você passa do ponto. Do que eu estou falando? Não, enfiei ali regra de equivalência do ou que blá blá blá. Beleza. Eu já te expliquei regra de equivalência. Isso, a gente já falou sobre regra de equivalência do ou. Mas essa questão que está aqui, eu também já enchi seu saco. Essa questão que está aqui, ela não é de equivalência. Porque é daquelas questões que o cara vem com essa conversinha mole de que a negação é logicamente equivalente a. E aí, se você, mais uma vez, escorregou nessa, Bruno, eu fui lá na equivalência. Tá bom, que bom que aconteceu aqui. Vamos levar porrada aqui, aí levantar por aqui para chegar lá na hora da prova bem, não é? Chegar lá, roxo, mas bem. Vou chegar lá para bater. Aqui, essa questão não é de equivalência. Já falei para vocês repetidas vezes, enunciado que fala que a negação tem que ser equivalente a, você vai tratar como uma questão de quê? Como uma questão de negação. Por quê? Toda regra de negação é regra de equivalência. Aquele é logicamente equivalente que o cara colocou ali, ele fica errado? Não. O texto só fica, do ponto de vista lógico, muito mais bem redigido. Digamos, o mais correto possível na escrita. Agora, isso não pode funcionar para você como uma pegadinha. Essa questão que está aqui, ela é de negação. A questão só seria de equivalência se aquela negação, aquele pedido de negação, não tivesse aparecido no início do item. Agora, da forma como foi apresentada, você tem que raciocinar a questão como uma questão de negação. Então, passado esse primeiro cuidado que você tinha que ter, vamos ao que interessa. Eu vou falar sobre negação de uma disjunção exclusiva. Como que eu posso negar conectivo ou? Ixi, Bruno, negação de ou, vários caminhos, né? Dá para negar o ou com si somente si, dá para negar o ou até com o próprio ou, dá para negar o ou com o mamanenê. O mamanenê aqui está fora. Vai mexer aqui com o ou negando com o si somente si. Então, ó, como é um item para avaliar como certo e errado, você já consegue direcionar aqui. Tem jeito de negar o ou com o si somente si? Tem. Como que eu nego o ou com o si somente si? Aí organize as ideias. Desde o início, a gente sabe que o ou e si somente si, eles já guardam ideia de oposição. Quando eu falo isso, estou falando sobre a tabela verdade dos caras. Então, se você no lugar do ou já enfiar o si somente si, isso já é uma negação. Assim como você pode negar as duas partes e colocar o ou no lugar do si somente si. Só que não foi isso que o cara fez. O que ele trouxe para vocês aqui, olha? O cliente, olha para cá, o cliente aceita as regras. O que ele fez aqui? O cliente aceita as regras. O cliente não obtém o dinheiro. O cliente não obtém o dinheiro. Resumindo, o que ele fez? Ele manteve as duas. Ele trocou o ou pelo si somente si, manteve a primeira, ó, ele manteve a primeira
e manteve a segunda. Eu posso negar o ou com se somente se, mantendo as duas partes? Sim, aqui, ó. Eu neguei o ou com se somente se, mantendo as duas partes. Foi essa a regra que está aqui, ele acabou aplicando. Agora, essa que está aqui é uma que vocês estão vendo. Olha que igual eu falei, é um concurso, né, de um nível legal e tal, mas é uma questão que não tinha também muita desculpa. Por quê? Porque na pior das hipóteses, esse enunciado que está aqui permitiria que o candidato construísse a tabela verdade, gente. A frase que ele trouxe aqui, as duas frases que eles trouxeram aqui, vocês não podem se esquecer disso, certo? Eu falo, assim, a gente tem que estar na medida, porque tem hora que a gente vai avançando tanto, que a gente, regra, isso, mas na pior das hipóteses, ela chegou lá, deu branco na regra. Cara, esse era um item que construção de tabela verdade iria te levar para o gabarito. Não tem desculpa, porque a ideia delas é básica. Ó, cliente aceita as regras ditadas, P. O cliente não obtém o dinheiro, Q. Aí vem a outra, o cliente aceita as regras, P. O cliente não obtém o dinheiro, é a mesma que se somente se faz tabela verdade lá correndo. Você vai ver que as duas proposições elas acabariam aparecendo com valores sempre opostos. Tudo bem? Se souber a regra de maneira direta, perfeito. Agora, para essa sentença que está aqui especificamente, para essas sentenças, não tinha desculpa. O básico do que a gente viu no primeiro bloco desse módulo. Como que eu provo negação e equivalência? Construção de tabela verdade. Dava para fazer, tá bom? Gabarito para essa que está aqui então, letra C. De prova correto. Vamos ver aqui se tem mais alguma nesse bloco. Não, fechei. Entregue para vocês. Mais um. E aí? Mandou bem? Está conseguindo assimilar essas regras aí? Lembra que eu avisei, né? O ideal é que você chegue aqui já tendo passado pelo bloco de teoria, lá de negação de ou, negação de se somente se, mas se está caindo de paraquedas aqui já direto nesses blocos de questões, fique atento aí a essas possibilidades que acabam sendo, a gente acaba tendo mais opções, né? Quando a gente trata do ou e do se somente se. Cuidado! Quando cai, vocês estão vendo aí, vira trunfo, vira presente para você. Daqui a pouquinho eu volto, e tem mais. Aguenta aí.